Pessoal, esse exercício 3 ele vai demandar um pouco mais de dificuldade, mas o que eu pretendo fazer com ele? É fazer vocês estudarem como que a gente encontra o centro de uma circunferência, né, a partir de desenho geométrico, e também eu quero traçar retas tangentes dessas duas circunferências aqui. Para começar explicando, tem um pouco de teoria. Se eu tiver uma circunferência e eu queira saber onde está o raio dela, imagine que eu tenho uma reta secante. A reta secante é diferente da tangente. A tangente ela passa na circunferência e ela toca só num ponto. A secante cruza a circunferência em dois pontos. Sabendo dessas duas extremidades aqui, esse segmento interno aqui, se eu traçar uma mediatriz, e o que é mediatriz? É uma reta perpendicular ao segmento, né? Que além de ser perpendicular, ela divide o segmento em duas partes iguais. Né? Traçando a mediatriz do primeiro segmento, definido pela reta secante, pego uma outra reta secante, que não pode ser paralela a essa primeira aqui que eu tinha traçado. Pego outra reta secante, tem esses dois pontinhos aqui. Faço a mediatriz desse segmento, né? Eu já vou ensinar como é que a gente faz a mediatriz. E a mediatriz vai dividir esse segmento em duas partes iguais e ainda vai ser projetada para aqui dentro da circunferência e vai definir o ponto O da circunferência. Dado isso, por onde eu começo? Vou começar pela circunferência C1, que é a maior, para a gente ter uma ideia mais visível do que está acontecendo. Faço uma reta secante, faço outra reta secante. Como eu traço a mediatriz desses dois segmentos que eu acabei de encontrar aqui, eu abro o compasso numa medida. Tá vendo o segmento? Ele começa nesse ponto e termina nesse ponto. Esse segmento primeiro aqui. Abro com uma medida um pouco maior, quase do mesmo tamanho do segmento que eu quero dividir. Vem aqui para dentro. Traço um trecho de arco com a mesma medida, com o mesmo raio para fora. Venho nessa outra extremidade do segmento, apoio o compasso e não altero a medida do compasso. Venho aqui, um arco embaixo e um arco em cima. Okay? Nota que agora eu encontrei esses dois pontos aqui, eu ligo eles. Né? E quanto mais preciso o traçado, mais preciso vai ser o centro da circunferência. Tenho essa mediatriz aqui desse segmento, que extrapolando aqui para dentro, nessa regiãozinha aqui eu vou encontrar o raio da circunferência. Faço a mesma coisa para o outro segmento. No segmento de cima eu apoio o compasso na extremidade, traço um arco para dentro, uso um arco para fora e não tem problema se eu atropelar um pouco o cabeçalho da questão, não tem problema nenhum, desde que seja visível o cruzamento de arcos ali. Né? Faço esse cruzamento embaixo e aquele cruzamento em cima. Nesse caso aqui, ó, deu uma coincidência com a linha aqui, não tem problema, eu consigo enxergar ainda, não tem problema nenhum. Né? Eu digo que o ponto passa por ali, tenho esse segundo ponto, ligo os dois e tenho a mediatriz do segmento. Né? Olha que o cruzamento das duas mediatrizes aqui me define o centro da circunferência. Nesse caso eu posso chamar de O1, porque O1 é o centro da circunferência C1, no meio com o mesmo índice da circunferência. Faço a mesma coisa para a circunferência menor. Eu vou pausar o vídeo agora e vou fazer o traçado aqui da menor, só para a gente ganhar um pouco de tempo. Feito aqui, eu tenho aqui na circunferência C2 o traçado para que se consiga encontrar o centro da circunferência C2, nesse caso O2. Para se fazer agora a reta tangente, que é a segunda parte do exercício, eu vou ter duas soluções. Nesse caso aqui, eu vou desenhar só uma delas. Você poderia ter uma reta tangente aqui e uma reta tangente aqui.
Dentro do desenho mecânico, isso daqui é muito utilizado no traçado de transmissões por polias, por correia, conjunto de duas polias com correia. Isso aqui seria o trecho reto esticado da correia da transmissão dentro do desenho técnico-mecânico. É muita tentação a gente querer fazer esse traçado simplesmente colocando aqui a régua no ponto mais extremo das duas circunferências e fazendo um traço para representar a tangente. Isso daqui é muito tentador de eu simplesmente fazer isso daqui. Tá? Mas falando matematicamente não seria o correto, porque como que eu garantiria que encostando simplesmente a régua eu teria uma reta tangente? Poderia ser uma reta secante, poderia ficar uma reta meio passando por fora da circunferência. O mais exato que eu faço é o seguinte: encontrei os dois centros das duas circunferências, ligo esses dois centros, tá? Ligo esses dois centros, né? Vou ter essa reta ligando os dois centros e vou fazer o seguinte: eu vou traçar perpendiculares a essa reta que eu liguei aqui, os dois centros. Vou fazer retas perpendiculares. Como eu faço isso? A gente já viu nas aulas anteriores que a gente coloca a hipotenusa do esquadro de 45 graus. Nota aqui, hipotenusa, o maior lado aqui do esquadro de 45 graus. Né? Vem aqui. E simplesmente faço isso. Faço um tombamento. Tá? Vou fazer de novo aqui o procedimento. Ó. Coloco a hipotenusa alinhada com aquela reta da qual eu quero extrair a perpendicular. Apoio a hipotenusa do esquadro de 45. Faço esse tombamento aqui. O cateto estava encostado na régua. Agora quem está é outro cateto. E corro aqui. Certo? Faço só para cima. Se essa reta aqui está a 90 graus da que liga os dois centros, obrigatoriamente se eu fizer uma paralela a ela, eu tenho uma outra reta a 90 graus aqui daquela reta que liga entre centros. Voltando aqui, eu tenho essa reta que liga os dois centros das duas circunferências e tenho essa que eu acabei de encontrar aqui à esquerda e essa à direita aqui, certo? Tem as duas perpendiculares. Vou fazer o seguinte: tá vendo esses dois centros aqui? Eu tenho esse segmento que liga os dois. Eu vou fazer a mediatriz justamente para dividir ele em duas partes iguais. Vem aqui com o compasso, a gente já aprendeu como se faz mediatriz. Né? Um pouquinho para depois do centro aqui, tá vendo essa medida? O centro imagina que esteja aqui. Amplia um pouquinho mais para poder fazer aqueles dois arcos por fora, certo? Com a mesma medida, eu venho e apoio agora em O1, sendo que antes estava apoiado em O2. Venho aqui, traço e traço. Esses dois pontos aqui vão definir a mediatriz do segmento O1, O2. Traço aqui a mediatriz, simplesmente para achar esse ponto do meio. Esse ponto do meio vai ser o centro de uma semicircunferência que eu vou fazer aqui. Então, eu centro o compasso nesse novo ponto que eu acabei de encontrar aqui. Tá? Se o vídeo estiver muito rápido, pode voltar para ver como é que foi a sequência, mas olha, daqui desse ponto até o centro da circunferência, certo? Defino um raio, venho e faço, e ele obrigatoriamente terá que passar pelo ponto O2. Tem essa semicircunferência aqui, ok? E deixo ela reservada, venho aqui e olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o raio dessa circunferência aqui, ó, esse raio aqui, tá? Vou medir com o compasso e vou transpor ele para fazer uma conta junto com o raio da primeira, da maior. Venho aqui, meço e olha o que eu vou fazer. Presta atenção nesse movimento. Eu vou subtrair essa medida dessa medida do raio aqui. Eu vou subtrair o raio R2 do raio R1. Olha o que eu faço. Centro aqui na ponta seca, grafite na ponta do raio. Venho aqui, ó, e viro o compasso. Viro o compasso e faço a subtração aqui, ó. Apoio na extremidade aqui do raio e puxo para dentro.
certo? Com isso, eu tenho esse pedaço aqui, que vai ser R1 da primeira circunferência menos R2 da segunda circunferência. Essa medida aqui, ó. Essa medida aqui vai servir de base para a nova circunferência que eu vou fazer, apoiada aqui no ponto O1. Então, eu venho aqui no ponto O1, certo? Defino aqui o raio, certo? Faço a circunferência, tá? E nota que essa nova circunferência ela vai cruzar aquela semicircunferência que eu dividi aqui, que eu fiz aqui, nesse ponto. Esse ponto aqui é o mais importante de todos, porque eu ligando ele com o ponto O1, eu obtenho isso aqui. Passando por aquela intersecção dessa circunferência com aquela semicircunferência que eu tinha feito antes, ligo esses dois pontos e aqui eu tenho o ponto de tangência das duas circunferências, certo? Bem aqui, ó, nessa ponta, bem aqui, tá? Essa ponta é a que vai definir o ponto de tangência nessa circunferência. Preciso fazer a mesma coisa aqui? Não precisa. O que eu vou fazer? No exercício anterior eu mostrei como a gente transporta o ângulo. Basta a gente transportar esse ângulo aqui para cá, porque o ponto de tangência ele vai estar um pouco inclinado com relação a essas duas perpendiculares que a gente fez com relação ao entrecentros. Tem um entrecentro aqui. A gente tinha feito no começo do vídeo aquelas duas perpendiculares, certo? E eu só vou inclinar um pouquinho. Eu vou inclinar esse pouquinho. Que pouquinho é esse? Esse ângulo aqui que eu acabei de encontrar. Tá? Para fazer transporte de ângulo a gente já viu como é que faz. Eu vou pegar mais ou menos a medida aqui desse segmento aqui, ó. Aqui mais ou menos aqui para cima. Venho aqui no centro em O1. Faço um pedaço de arco, um arco. Tá? Fiz esse arco, faço esse mesmo arco aqui. Tá? Fiz os dois arcos. O que eu faço agora para transportar esse ângulo aqui? Venho nas duas extremidades desse arco, né, que são as intersecções com aquelas duas retas que eu fiz ali, ó. Meço aqui, certo? E vou transportar para cá, aqui, certo? A mesma coisa, ligando o centro com esse novo ponto que eu encontrei agora aqui, ó. Esse ponto novo aqui. Eu tenho esse mesmo ângulo aqui, só que nesse ponto aqui, que encontra essa reta encontrando com a circunferência, que é o meu novo ponto de tangência. Então, como é um ponto O2, eu vou chamar de ponto de tangência T2, e esse aqui ponto de tangência T1. Ligando os dois, eu tenho o resultado do meu exercício. Vou até fazer com um grafite mais espesso, para mostrar que aqui, entre os pontos T1 e T2, passa a minha reta tangente. Faria a mesma coisa para o outro lado, tá? Porque seria a segunda resposta do exercício, porque eu tenho uma reta tangente passando por cima e outra por baixo. E olha que traçado bonito. Tá bom? Vamos pro próximo vídeo. Um abraço.